Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite para todos, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que vocês irão assistir esse vídeo. Aqui é o irmão Misael e eu trago aqui mais um vídeo do canal Atos 2. Trago aqui mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por você estar nos recebendo aí na sua casa, assistindo esse vídeo na hora do almoço, na hora do café da manhã, na hora do lanche ou na hora da janta, né? Muito importante. Eu quero agradecer a você por você estar me dando essa oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, da palavra do Senhor. Amém? Quero estar pedindo perdão aos irmãos que não tive condições de estar gravando a pré-aula da lição 7. Tivemos muitos afazeres, né? E eu não gosto de fazer nada por correndo, né? Só por fazer, né? Então, eu não tive ali uma preparação psicológica, né? Porque congresso, correria, né? Essas coisas, ajeitar as coisas aqui, lá, então não tive muito tempo. Eu gosto de dar o meu melhor, tá bom? E hoje estamos aqui, né? Aqui na lição de número 8. Por isso também não teve vídeo no canal esses dias, tá? Para vocês são uns shorts aí para vocês não ficar sem nenhum conteúdo, tá bom? Irmãos, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Compartilhe em todas as suas redes sociais, é muito importante que você venha compartilhar, tá? Principalmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Amados irmãos, vamos estar fazendo aqui uma pré-aula da lição número 8, tá? Que tem um título, A Resistência de Mardoqueu, tá bom? Uma pré-aula, eu vou estar aqui falando aqui, né, dando um rápido resumo sobre a lição, porque tem muitos assuntos aqui que se a gente for se aprofundar, vamos ficar aqui a noite inteira, tá bom? Mas eu quero fazer um pedido para os irmãos, né? Não deixe de ir para a escola bíblica dominical. Você que é aluno, tá? Você que é aluno, não deixe de ir. Eu vou não, porque já estou assistindo a pré-aula. Não. Vai para a escola dominical, ajude o teu professor a ministrar a aula. Como? Comentando, fazendo perguntas, dando opinião, tá? Isso é muito importante para nós termos um desenvolvimento, uma aula, né, abençoada por Deus, tá? E você, professor, se você quiser pegar algumas informações, né, alguns pensamentos meus aqui, fique à vontade, tá? Como eu te falei aqui, o tema da lição, né, a resistência de Mardoqueu. Lição de número 8, que vai ser ministrada domingo, dia 25 de agosto, tá? O nosso textual diz assim, ó: Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Esther, capítulo 3, versículo de número 3. A nossa verdade prática diz assim: como cristão, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus, tá bom? Então, nesse textual, nessa verdade prática, nós já temos uma noção do que vamos estar falando nessa pré-aula nesta noite, tá bom? A nossa palavra-chave da lição é resistência, tá bom? Na lição anterior, que nós estudamos, né, em off, né, assim, na igreja, tá? Foi a palavra-chave obediência, tá? Quem não é obediente, quem é desobediente, ele não consegue ter uma resistência, tá? Quem é desobediente, ele é uma pessoa que convencida, ele é uma pessoa mimada, tá bom? E Mardoqueu não era uma pessoa mimada. Se nós formos olhar para esse versículo e nós pararmos aqui, tirar esse versículo e isolar ele, e nós vamos falar que Mardoqueu ele era um homem mimado, mas não. Por que Mardoqueu
não estava obedecendo esse decreto do rei. O que fez, né, ele não, né, obedecer, tá bom? E, irmãos, quando nós recebemos algo que essa ordem venha ferir a minha ética, o meu caráter, a minha fé, tá bom? Tudo isso que eu falei, a gente precisamos estar na contramão da escolha, da contramão daquilo que as pessoas estão dizendo, tá? A Bíblia nos orienta para nós sermos obedientes aos nossos superiores, tanto os pastores, líderes, né? Nossos senhores, patrões, né? Sujeitos aos nossos governantes, tá? Mas nem tudo que eles fazem, que eles proclamam, que eles orientam, nós vamos muito bem falar, né? Aceitar. Por isso, né, devemos ter a Bíblia Sagrada como bússola na vida do cristão. E nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que cada coisa que acontece no mundo está fora completamente da palavra de Deus. E você fala, vai preferir obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus? Ou você vai deixar de mão e vai seguir as orientações que o mundo está nos orientando a fazer, né? O mundo está querendo mostrar como nós devemos servir a Deus. Isso é muito perigoso, né? E tem gente que prefere abrir mão da Bíblia Sagrada, né? Abrir mão da vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Abriu mão da própria fé em Cristo Jesus para não ser desprezado pelas pessoas, para não ser criticado pela alta sociedade, com medo de perder seu cargo, né? E isso é muito preocupante, porque se o meu coração, se a minha vontade está enraizado nessas coisas, eu sou o homem mais miserável, né? Pobre, cego e nu, porque a minha fé está sendo em vão, tá bom? Então, por isso que aqui na Verdade Prática foi, como cristãos, somos sujeitos a conflitos, ou seja, somos sujeitos a conflitos, a desafios éticos e morais. Devemos decidir sempre de coração, sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Por isso tem pessoas que se diz que é servo de Deus, quando ele sai do ambiente de adoração, ele sai de um ambiente que está ali todo dia, né? Vai para outro ambiente de serviço, eles se corrompem, né? Porque dá ouvidos a conversas fiadas, se assenta na roda do escarnecedor, né? Então tudo isso é muito perigoso e a gente temos que ficar em vigilância para nós não cairmos em tentação. É quando aquela passagem que Jesus Cristo fala, que é aquele que constrói essa casa na areia. Onde que está firmada a sua casa? Onde que está firmada a tua rocha? Onde que está firmado os teus sonhos? Onde está firmada a tua fé? Por que eu lanço essa pergunta para você? Eu lanço essa pergunta para você e para mim porque a nossa fé é provada. A nossa fé é todo dia provada. Estamos no meio de uma batalha espiritual, conflitos. Irmãos, e a gente temos que lutar com as armas espirituais. Porque se a gente for lutar com as nossas armas materiais, vamos ser engolidos pelo inimigo. Você ir na igreja não quer dizer que você está preparado para um conflito espiritual. Você, para vencer esse conflito espiritual, você precisa estar seu foco em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A tua fé é uma fé genuína, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus, tá bom? Então tudo isso que eu falei
era a resistência de Mardoqueu. Mardoqueu, ele era um homem temente a Deus. Ele estava ali, foi levado em cativo, mas não perdeu a sua fé, não perdeu a sua crença, não perdeu a sua identidade. Tem crente que perde a sua identidade. Se ele for para uma festa, né, mundana, que não é pecado você ir. Por exemplo, eu estou no serviço, e aí tem uma confraternização. Não é pecado você ir, mas você precisa saber os seus limites, tá bom? E nisso, você fala que você vai na igreja e lá no serviço, você faz o que quer, pinta e borda. E não é o teu nome que vai ser crucificado. O nome da igreja, o nome de Cristo. E o dia que você for chamar a pessoa para ir na igreja, eu falo, mas por que eu vou na igreja? Porque da mesma forma que eu acho, você acha, então é melhor ficar aqui mesmo. Aí onde que passamos por uma vergonha. Irmão, seja resistente. A Bíblia diz assim, para nós resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos que bater estaca, manter firmes, né? Por isso que essa lição de número 8 é uma lição que nós olhamos para Mardoqueu. Mardoqueu, ele não tinha expectativa nenhuma para demonstrar uma fé assim. Por isso que tem muitas pessoas que não é convertido, ele é convencido, né? Mas quem convence o homem, irmão Misael, é o Espírito Santo, é verdade. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Hoje muitos agem por emoção. E quando vem a primeira luta, o primeiro terremoto, a primeira perseguição, é a primeira coisa que sai. É abandonar o barco, desistir. E isso não é bom para mim e para você. Jesus Cristo não deixa os seus servos para trás. E nessa lição, nós vamos estar aprendendo também que as nossas obras estão escritas diante de Deus. Salmo 139, versículo 16, Hebreus capítulo 4, versículo 13 e Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E em Provérbios e em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, as obras boas e as obras más o Senhor Deus vai trazer à tona. Então nossas obras estão diante de Deus, tá? E o que fez Mardoqueu agir também nessa maneira não foi o medo, foi a fé, o amor, tá bom? Não foi eu não posso, não foi eu não posso, porque esse eu não posso dá a entender que eu quero, mas tem alguém me obrigando a não agir, amém? E Deus não quer que a gente serve Ele por força, nem por violência, mas sim pela palavra dele. Que nós possamos ter esse entendimento nas nossas vidas. O livre-arbítrio, ele acontece aqui. Por isso que Josué, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês, se vocês quiserem servir o Deus amorreu, os outros deuses, tudo bem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo então caiu em si. Irmãos, a gente temos que cair em si. Que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que prove. E a providência de Deus não está só centralizada na parte da prosperidade. Não está só na parte da riqueza. Tem gente que entende isso. Mas a provisão de Deus, ela nos traz livramento, nos traz consolo, nos traz ânimo, tá? E eu nem entrei na lição, e já são quase 14 minutos só de texto áureo e na verdade prática. Então essa lição é muito profunda, resistência. E para nós entrarmos nessa lição, eu convido os irmãos a meditar em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para podermos resistir às obras do mal.
E concluindo que a nossa obra, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra potestades malignas. Se a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades malignas, então eu tenho que batalhar com as armas espirituais. A gente temos que ter visão, a gente temos que ter audição, temos que ter o entendimento, uma mente renovada, temos que ter a couraça da justiça, temos que ter o cinto da verdade, calçado com o evangelho da paz, da proclamação, a espada do Espírito, o escudo da fé. São utensílios de armas que o apóstolo Paulo fez com uma comparação. Ele via como eram os soldados romanos. Então o apóstolo Paulo via que os soldados romanos tinham tudo esses elementos de armadura para poder estar pronto. O soldado, meu irmão, ele não fica pronto só quando tem uma guerra. Porque se quando tiver uma guerra e o soldado não estiver preparado, ele é pego de surpresa. Soldado que é soldado, ele está vestido com a sua armadura, com seus utensílios de guerra todo dia, porque não sabe o que pode acontecer. Pode estourar uma guerra a qualquer momento. E o soldado que estiver preparado, ele não é pego de surpresa. Então a resistência que Mardoqueu fez, agiu, não era uma resistência de desobediência, não. Era uma resistência de guardar a sua fé, de ser fiel a Deus. E através da resistência de Mardoqueu, Esther, ela prosseguiu na sua caminhada, prosseguiu no seu propósito. Quantas pessoas, meus irmãos, olha para a gente e como um exemplo, isso é lindo, isso é maravilhoso. Pessoas que estão nos inspirando em nós. Amém? Então por isso que a gente temos que mostrar a nossa resistência, a nossa fé diante de Deus. Falando dessas palavras, dá a entender que o cristão ele tem que ser perfeito. Que o cristão ele não erra. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos fala. Asaf, no Salmos 73, se me falar de memória, deixa eu ver aqui, no Salmos 73 ou no Salmos 72, Asaf, ele começou a olhar pela prosperidade do mundo, exatamente, Salmos 73, do versículo 2 até o verso 17. Asaf, ele começou a olhar para o mundo, mas eu sirvo a Deus e o mundo é próspero. Né? Quantas vezes a gente não age assim desse jeito? Senhor, eu oro, busco, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo, eu jejuo, e a minha vida é uma vida infeliz. Minha vida não sai do lugar. A minha vida não tem sentido. Por causa desses olhares que Asaf teve, e quase escorregou. Quase saiu da presença de Deus. Então a gente precisamos tomar cuidado. E aqui na introdução da lição, fala assim, ó, a sensação de Esther no trono foi celebrada com festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Ou seja, por que tudo isso? Por causa da resistência de Mardoqueu. Tá? No tópico número 1, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Mardoqueu ele tinha acesso ao templo do rei. Ele tinha um acesso real. Ele era um serviçal do rei de segundo escalão. E ele descobre uma conspiração contra o rei. Os bastidores do poder, do ponto 1, nós vemos aqui, o ambiente de poder costuma ser cercado de sentimentos faciosos, sentimentos de miséria, sentimentos de morte, de inveja, né?
E é da natureza humana caída alimentar discórdia e intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Isso tem que ser rejeitado, porque a gente herdou isso durante a queda. Então a gente temos esse sentimento dentro de nós. O quê? As obras da carne. E para mim, para vencer isso, eu tenho que abrir mão dessas coisas. Como cristão, a gente não deve agir dessa forma. Amém? Porque a inveja traz toda a separação, traz ciúmes, né? Traz homicídio, traz sangue, traz morte, né? Traz desunião, até mesmo dentro do meio cristão. E o cristão verdadeiro, né, tem que ficar isento dessas coisas, porque é a coisa do maligno, tá bom? E continuando aqui, nos dias do Assuero, 2 dos seus guardas, Bigtan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Por quê? Porque esses dois o ajudaram, o rei Assuero, e eles esperavam algo de recompensa, né? E eles não tiveram bom êxito, não tiveram, né, bom resultado. Por quê? Fizeram as coisas por interesse. Há um perigo muito grande quando nós fazemos as coisas para ser visto, né? Há um perigo muito grande quando nós buscamos fazer as coisas para se aparecer. Há um perigo muito grande disso, meus irmãos. Quando Saul, ele ouviu o canto do povo e das mulheres, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, Saul ficou aterrorizado, porque bateu a inveja. Então Saul criou uma disputa com Davi, que Davi nem sabia. Quanto isso tem dentro da igreja? A pessoa querer se aparecer, quer ser melhor que os outros, quer se amostrar, sabe pregar mais, sabe falar bonito, sabe se expor à exegese. Não estou falando contra a teologia, entenda. É que isso o inimigo tem lançado sobre nossas vidas, sobre essas nossas vidas, essas setas. Por quê? Porque ainda a gente estamos num corpo incorrupto, num corpo corrupto. Estamos num corpo fraco, frágil, sedentos para fazer a obra da carne. Por isso que o apóstolo Paulo, para nós fala para a gente não nos enchermos com o vinho que a contenda, mas enchermos do Espírito Santo. Porque esses dois homens livraram o rei de uma outra conspiração e não tiveram bom êxito, então fizeram um plano para matar o rei. E Mardoqueu, que trabalhava junto à porta do palácio, ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther para que eu avisasse que ela fez no nome de Mardoqueu. Então, tudo isso Mardoqueu contou para Esther. Isso aconteceu já com Esther, já rainha. E Esther, outra coisa que nós aprendemos aqui, a humildade, meus irmãos. A humildade, meu irmão, não tem nada a ver você ser bobo. Não tem nada a ver disso aí. Você fazer... Não tem nada a ver. Humildade é quando você faz aquilo sem ser enxergado, sem querer se aparecer. Esther poderia usar esse momento que o seu pai de criação, o seu primo Mardoqueu, ficou sabendo, contou. Ela poderia mostrar, se vangloriar, ficar mais ainda com portas abertas para o rei, com mais confiança para com o rei. Mas não. Ela manteve-se
no seu lugar, obedecendo o seu primo, obedecendo às orientações. E mesmo ela ainda sendo ela rainha, ela não desprezou do seu pai de criação. Ela não desprezou do seu primo. O que tem de falar de pessoas? Para mim, é pessoas sem. Eu ia falar algo aqui, mas não vou falar não. É pessoas que não têm amor, que é infeliz, certo? Pessoas bobas, né? Porque tá ali no cargo, já se acha bonitão, né? É líder, encarregado, se acha né, o rei da cocada santa. Não, meu irmão, para com isso. Seja humilde em todo aspecto da tua vida. O João Batista, o último profeta da antiga aliança, ele foi enviado para preparar o caminho para Jesus. E ele estava ali preso, se eu me falha a memória, e os seus discípulos foram assim: João Batista, Jesus, ele está pregando mais, está ganhando mais almas que você. Sabe qual foi a resposta de João Batista? Que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua. Isso é ser humilde. Ser humilde, demonstrar humildade, não é você querer, eu sou humilde. Meu irmão, quando você ouvir alguém falando, ai, eu sou humilde, sai de perto. É laço. Quando você vê um rapaz que você está gostando, minha irmã, você fala, eu sou isso, aquilo, abre o teu olho, cuidado, vigie, observe como ele age, observe também quando você, varão, está olhando, está gostando falando de uma varoa, de uma mulher, observe como ela age. Tudo isso, meu irmão, temos que ter esse entendimento. Porque a humildade, ela chega primeiro, antes da honra. Amém? Por isso que nós vemos que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E Esther era para mim ser humilde. Esther poderia abrir mão de algo que eu não quero mais saber de você mais não. Sou rainha. Eu sou rainha, agora eu não preciso mais de você. Mas não, ela continuou ouvindo. É isso que Deus quer. É isso que Deus procura, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A gente coloca muito empecilho para servir a Deus. Mas a gente não coloca nenhum empecilho para ser abençoado por Deus. Amém? Então isso é muito importante. Glória a Deus. Então Mardoqueu, ele não fez pela questão também de se promover. Eu sou Mardoqueu. Eu fiz, eu livrei o rei. Não. Ele continuou humilde. Meu irmão, continua na humildade, continua na perseverança, que Deus ele vai te honrar. Deus ele vai honrar, Deus vai olhar com você. Continue no anonimato. Se demorar muito, meu irmão, não tem problema. O importante é eu ter a presença de Deus na minha vida. O importante é nós termos a identidade de Cristo na nossa vida. Tem pessoas que não podem ser abençoadas. Tem pessoas que não podem ser exaltadas por Deus. Porque vira casaca. Amém? E continuando, depois que Esther falou isso para o rei Assuero, houve-se uma investigação, porque o rei Assuero não podia tomar decisão assim, porque Esther falou. Ele agradeceu, mas ele como rei deveria agir, porque também ele era rei e ele tinha os seus condenados, seus mestres ali, seus conselheiros, porque se ele não agisse conforme a orientação da lei e dos seus conselheiros, ele ia perder o reinado. Agora que ele estava arrumando o seu reinado, trouxe Esther,
como rainha, porque Vasti já tinha ali abandonado ele, e por causa disso ele perdeu a guerra, mostrando que um homem sozinho não consegue fazer nada. Agora que ele estava ali ajeitando a sua casa, que antes de sair para fora eu tenho que deixar minha casa arrumada. Antes de eu sair para fora eu tenho que deixar minha casa arrumada. Eu não posso deixar minha casa bagunçada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Antes de eu querer almejar as nações, eu tenho que almejar primeiro a minha Jerusalém. Antes de eu querer almejar coisas além daquilo que está na minha capacidade, eu tenho que conviver, eu tenho que plantar aqui na minha terra. Não existe isso. Deus não faz assim. Deus poderia pegar Abraão já, dar a terra para Abraão? Poderia. Mas Deus ele fez tudo por concreto. Deus fez tudo por certo. Porque o que Deus queria e Deus fez, que o povo tinha raiz, que o povo tinha essência. É isso que Deus quer na minha vida e na tua vida. Que você tenhamos raiz, essência. Amém? E então o rei ele começou a investigar, né? E nesse ponto, número 2, o rei ele começou a analisar o que aconteceu. Mandou pesquisar, mandou ali investigar. Isso mostra, meus irmãos, que a gente não deve agir por fulano disse, aquilo. Não. Temos que ouvir os lados, evitar a fofoca. Porque às vezes a gente dá ouvido um, despreza o de ouvido do outro. E nós, Então o rei Assuero, ele fez algo muito importante. Ele investigou e viu que não era fofoca. O líder, um pastor, um conselheiro, um pai de família, ele não deve agir por cima de boatos. Ele deve agir em cima de concreto, em cima de certeza. E para ter certeza, ele tem que investigar, ele tem que buscar, ele tem que procurar. Ele tem que ver onde está o problema. Porque se você tem um cano estourado dentro de casa, e esse vazamento está por dentro da terra, você não vai sair quebrando tudo. Não. Você vai chamar um especialista. Esse especialista, o encanador, vai trazer um instrumento, e esse instrumento vai falar onde está tendo um vazamento de água. É isso que acontece. Né? A investigação fez e apurou que realmente Bigtan e Teres estavam com esse plano e foram enforcados. Então Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu e transmitir a Esther. E Esther falou para o rei, mesmo ouvindo a rainha, né? Cuidando, apurar informações, é uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato. Não agiu por seu poder. Ele poderia matar, não, vamos ver. E se fosse mentira de Mardoqueu? E se fosse um levante de Mardoqueu? Por isso, né, devemos falar a verdade, meu irmão. Pare de ser mentiroso. Pare de ser mentirosa. Pare de ser fofoqueiro. Pare de ser fofoqueira. Mardoqueu estava trabalhando e ele escutou essa conversa. E parou. O rei tem... E era a função de Mardoqueu? Mardoqueu poderia ouvir, mas ele contou. Por quê? Porque se o rei morresse, será que Esther iria conseguir o plano de Deus ser realizado? Irmãos, por isso nós devemos andar conforme a vontade de Deus.
quando a gente não anda conforme a vontade de Deus, os planos do Senhor, ele fica atrasado na nossa vida. Não por causa do Senhor, não por causa de Deus, por causa de mim mesmo. Eu vi um vídeo no TikTok, esse vídeo foi de uma zombação. Ali mostrando que a terra prometida em Israel, né, ele fez uma comparação do Egito até Israel. E a pé dura 6 dias, segundo ele. Né? E a Bíblia mesmo fala que não era necessidade ficar 40 anos lá no deserto. Era cerca de 11 dias por aí, apenas um mês, bater assim, há 40 anos. E nesse vídeo, esse rapaz ele fez com auto de zombação. Mas por que o povo ficou 40 anos no deserto? Se era uma viagem, se era um trajeto curto. Por quê? A gente não deve reagir, meu irmão, pelos altos. Devemos mergulhar mais profundo. O povo foi desobediente, o povo foi um povo reclamão, o povo foi um povo murmurador, o povo queria voltar no Egito comer alho, comer cebola, criticou Deus que não tinha água, criticou que não tinha pão, não tinha maná. Deus mandou água, Deus mandou pão, Deus mandou maná. E aquela geração incrédula, Tomé. O que tem de crente incrédulo? O que tem de cristão que não crê nos milagres de Deus? O que tem de cristão que não acredita mais? E se não acredita, não ora, não busca. Aí fala, no tempo da Bíblia, a sombra de Pedro curava e hoje não cura mais. Mas lógico, irmão, a gente não busca, a gente não consagra, a gente não lê a Bíblia, como que Deus vai nos usar? Como? Mas a gente está com uma visão de servir a Deus muito de carnalidade, me desculpe. A gente precisamos. Eu falo a gente porque eu me incluo também nisso, meu irmão. Eu não quero me parecer um santarrão. Não é isso. Mas todo dia eu falo, Senhor, me ajuda. Eu uso as palavras até mesmo do cantor lá, do Marcos Antônio. Toma os pedaços do meu ser, Senhor. Isso é sinal de reverência a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, se Mardoqueu tivesse inventado um levante, o rei ia descobrir, ia chegar até Mardoqueu. E Mardoqueu poderia até estragar o plano de Deus na vida da Esther. O que tem de irmãos querendo estragar as promessas de Deus na vida de outra pessoa? Querendo puxar o tapete, fazendo um levante, conversa fiada. Isso é forte. Ponto 3, fala do registro dos fatos, desde que a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes, a crônica do rei ficavam arquivadas para serem consultadas no ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e o seu reino ficavam registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus. Sabemos que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Então tudo que foi escrito, tudo que Mardoqueu fez, foi escrito no livro das crônicas do rei. Mas passou o tempo, nada. Mas diante de Deus, meu irmão, nada fica esquecido. Nada. Na próxima lição, ou próximas lições, vamos ver que Deus trabalhou nesse propósito na vida de Mardoqueu e fez o rei ler os livros das crônicas e viu que Mardoqueu realmente ele agiu de uma fé verdadeira para com ele, né? Não, meu irmão, nunca faça uma coisa para se aparecer. Faça sempre para agradar a Deus. No momento certo, Deus ele vai honrar a tua fé. E lá em cima, no céu, Deus vai recompensar todo o seu esforço, o seu trabalho, tá bom?
Amã também, já falando, ele aparece na história. Amã, ele aparece na história. E por causa de Amã, é um dos motivos do tema dessa lição, a resistência de Mardoqueu. Quem era Amã? Amã, aqui no tópico 2, ele era um homem rico. Esther 3:9. Já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Identificado como Agagita, Flávio José afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Esse povo, ele vem da descendência de Esaú. Segundo, se nós formos ver ali, se nós formos pesquisar direitinho. Então, Amã, ele aparece, ele é um homem rico. E o que fez o rei? O que fez o rei dar esse poder para Amã? Ele é um homem rico. Então, essa riqueza dele, ele era um homem muito influenciado. E o Assuero, o rei Assuero, ele precisava conquistar de novo a confiança do povo. Depois da baixaria que aconteceu de Vasti com ele, depois que ele perdeu a guerra, ele precisava ganhar o povo. E trouxe alguém que era rico, de uma boa estatura, boa índole, segundo ele, né? Tudo isso o Assuero estava querendo fortificar o seu reino, tá? E Assuero colocou ele como um principal líder, ministro da Pérsia. O único acima dele era o próprio rei. Nem a rainha Esther tinha tanto poder para isso. Tá? Glória a Deus. E o termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, 8 e 33. E por que Amã odiava o povo judeu? Porque o rei, né? Porque para Samuel junto com fala com Saul, vamos ver aqui para nós não falarmos coisas sem noção. 1 Samuel, capítulo de número 15, né? Versículo 8, 2, 8 e 33. Ó, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fiz a Amaleque, a Israel, como lhe pôs o caminho quando subia do Egito. Samuel manda destruir os amalequitas. Versículo de número 8. E tornou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Quem fez isso? Saul. Tá bom? Saul fez isso. 33. E disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel matou o rei dos amalequitas. Por isso que Amã odiava o povo judeu. E depois Amã vai descobrir quem era Mardoqueu. Tá bom? Um herói, ponto 2, aparentemente esquecido. O texto não informa o motivo da exaltação de Amã. E quanto isso, nada mudou para Mardoqueu. O homem do nada aparece já exaltado e Mardoqueu livrou o rei. E nada aconteceu com ele. É igual o filho mais velho. O filho pródigo, mais novo, saiu, né? E o filho mais velho ficou lá: pai, eu tô aqui, tal, e aí? Não te abandonei. Não fiz nada que esse menino fez, meu irmão fez, e eu tô aqui.
Só que Mardoqueu não agiu assim. Mardoqueu, ele esperou com paciência no Senhor. Porque o plano de Mardoqueu não era ir na Pérsia. O plano de Mardoqueu era retornar para Jerusalém. Oh, glória! O plano nosso é nossa Jerusalém celestial. Amém? Então, por isso que Mardoqueu não estava preocupado em ser reconhecido pelos homens. Né? Glória a Deus por isso. Apesar de seu ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos não parecem desfavoráveis. E como eu falei aqui, Asaf, né? Ele agiu dessa forma. Glória a Deus por isso. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Mardoqueu poderia ter o mesmo desfecho de Asaf, olhar para o mundo, olha, né? Criar ilusões na sua cabeça, meu irmão, e não acontecer. Criar expectativa além do que aí está na nossa mente capaz de acontecer, e nós ficamos frustrados. E no ponto 3, fala aqui, ó, evitando frustrações. Quando nutrimos alta expectativa, nos tornamos sujeito a mais frustrações. Dá um passo de cada vez, meu irmão. Não crie sua expectativa a mais do que você possa fazer, a mais do que você possa imaginar. Aí onde que entra a depressão, a ansiedade, a insônia, aí nós ficamos escravos, presos. Elias agiu assim. Elias criou uma expectativa a mais. Por isso que ele ficou daquele jeito. Ficou preocupado porque Jezabel e Acabe queriam matar ele. Então, meu irmão, não crie expectativa além do que você possa fazer. Né? Às vezes nós colocamos coisa no nosso coração e falamos, ah, Deus não faz. Mas não foi Deus que fez. Não foi Deus que falou. Não é isso que Deus tem para mim, para você. E a gente quer que Deus faça aquilo que Ele não prometeu na nossa vida. Por isso tem muito crente hoje que é frustrado. Que maneja o ministério, mas não quer ser um obreiro. Procura apresentar-te um obreiro aprovado. Então, é você que aprova o teu ministério. É você. Glória a Deus por isso. Olha, Mardoqueu tinha livre acesso no palácio para alertar o Luciano das conspirações da tramóia. Precisou de que Esther levasse a informação. Ele poderia chegar no rei, né? Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a não contentar com o que temos. A Bíblia nos ensina a contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Considerar merecer mais do que tem. Gera constantes insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Então, a gente não temos que ficar pensando coisas que isso traz frustrações na nossa vida. E para encerrar aqui, o tópico 3 fala da resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Por isso tem esse plano textual aqui. Então, os servos do rei estavam à porta do rei e disseram a Mardoqueu: por que traspassa o mandato do rei?
Porque o rei falou que todo homem tinha que se curvar a Amã. Mas Mardoqueu não. O que fez Mardoqueu não se curvar perante Amã? Há distintas opiniões quanto aos motivos que levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Por lealdade a Deus, Mardoqueu ele não se curvou perante Amã. Não se curvou. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos céus rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente a adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordava em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. E eles foram lançados na fornalha. E o rei falou assim: quando vocês ouvirem o som da gaita, da safra, de toda sorte de música, prostrem. E os três falaram: não vamos adorar. Se Deus quiser, Ele vai nos traduzir livrar da morte. Se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. E isso causou em Amã um ódio tão grande em Mardoqueu. Porque todo mundo se curvava, mas Mardoqueu não. Porque ele só prostrava-se a Deus. Só adorava a Deus. Não é porque está na Pérsia que vai se comportar como um cidadão de Pérsia. Não é porque Sadraque, Mesaque e Abednego estava na Babilônia que ele vai se comportar como um habitante da Babilônia. É isso que você, irmão e irmã, precisa entender. Nós estamos aqui no mundo, mas a gente não devemos viver de acordo com a estrutura do mundo. Estamos aqui no mundo por passagem. Somos peregrinos aqui. Devemos adorar a Deus, permanecer a Deus, ser fiel a Deus, não perder as nossas raízes. Somos igreja, somos sacerdócio real, povo adquirido por Deus, tá bom? E Mardoqueu não concordava em curvar-se a Amã, né? Os três companheiros, né, de Daniel foram lançados na fornalha e o quarto homem estava lá. Quando a gente é fiel a Deus, Deus não nos abandona. Quando a gente é fiel a Deus, Deus não nos deixa a gente sozinho. Por quê? Porque estamos abrindo mão de tudo para seguir a Deus. A condição do judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois que os servos, né, do rei lhe questionarem. Algumas vezes porque não cumpria as ordens de Assuero. Sua única resposta foi que era judeu. E a notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. A Garta encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu, seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todos os judeus. É isso que faz. Então Amã, ele era amalequita, conhecia da história que Samuel mandou matar o rei amalequita, criou-se um ódio, e ele ficou sabendo que Mardoqueu era judeu, então ele planejou tudo para acabar com Mardoqueu e com todo o povo judeu e se vingar da morte dos seus antepassados. Inimizade intergeracionais. Além de ser ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. O Flávio José, o historiador, né, diz que o confirmaria a sua descendência de Agaque, o rei amalequita morto por Samuel.
A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, casos de filhos, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito da Diná, né, filha de Leia. Além da Bíblia também, a história secular apresenta inúmeros de exemplos de conflitos alienados por causa de vingança. Por quê? Porque a inveja, o ódio, o rancor, né, traz tanta coisa, até mesmo a vingança, traz até o derramamento de sangue. Foi por causa da inveja que Caim matou Abel. Foi por causa da inveja que Saul tentou matar Davi. Por causa do ódio que Amon tentou acabar com Mardoqueu e com todo o povo judeu. Foi por causa de um desespero, de glamour, de atos, né, de popstar, que Nabucodonosor queria matar Sadraque, Mesaque e Abednego, lançou na fornalha. E a fornalha foi aquecida 7 vezes a mais do que normal. E os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos. Nem entraram, só foram lançar, eles foram mortos. E esses 3 jovens permaneceram fiéis a Deus. E isso, meus irmãos, traz também para a nossa vida espiritual, nossa vida material. A vingança traz muita dor para o coração. Deixa a vingança de lado, meu irmão. Deixa esse ódio para trás. Esquece. Você é nova criatura. Bem-aventurados os pacificadores. Seja um pacificador. Chega. Não deixa que essas obras carnais, essas obras do diabo, venham florescer na tua vida. Não age como Amã, mas age como Mardoqueu. Não age como Saul, age como Davi. Não age como Nabucodonosor, age como Sadraque, Mesaque e Abednego. Exemplos opostos de grandeza, de humildade. De eu, nós. Então essa é a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante a sua inscrição. Comente, ative o sininho, deixe seu like e até o próximo vídeo do canal Atos 2, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. Sábado temos mais um vídeo aqui no canal. Amém.